Boa noite! Tudo bem? Nossa live número 9. Boa noite! Nossa live número 9. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fome e vontade de comer. Falar um pouquinho sobre essa diferença entre as duas. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso. E boa noite, Duda. Boa noite, Lu. Eu falei um pouquinho ontem, né, na live de ontem, que a gente falou um pouquinho sobre o número de refeições para se fazer no dia. E oi, Carol, boa noite, gente. E aí eu falei um pouquinho sobre esse assunto, mas acho que é um assunto que a gente tem que falar e é, na verdade, para completar o assunto de ontem. É um assunto bastante interessante, porque quando a gente pensa em processo de emagrecimento, é importante que a gente pense na fome e principalmente entenda um pouquinho a relação da fome e da vontade de comer. E aí eu vou completar esse assunto aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre isso. Acho interessante que a gente já consegue completar um assunto com o outro. Oi, Ale, boa noite. Gente, queria pedir pra vocês, pra quem de repente tem alguém que se interessa por esse assunto, manda essa live lá. Aproveita que a gente fica aqui uns 20 minutinhos, meia hora, dá pra aproveitar. Então, se vocês quiserem, tem um botãozinho, um aviãozinho aqui embaixo para vocês encaminharem para alguém que de repente possa se interessar nesse assunto que a gente vai falar aqui hoje, tá? Podemos começar? Vambora? Vamos falar sobre esse assunto? Que na verdade, né, como eu falei, é um complemento daquilo que a gente vem falando desde ontem. E a ideia é que a gente trabalhe durante esses 30 dias as mudanças de hábito. Né? Então, uma das coisas que eu falei ontem e que eu acho importante voltar a falar aqui hoje é que há muitos anos atrás, né, na época aí dos nossos avós, dos nossos bisavós ou até antes disso, não se tinha informação de alimentação em geral como a gente tem hoje, né? Hoje vocês estão aqui nessa live tendo informação sobre alimentação, sobre nutrição, em tempo real, imagina, né? Na época dos nossos avós e bisavós, a gente não tinha, eles não tinham acesso a isso. E hoje a gente tem ainda pessoas que não têm acesso, como a gente está tendo hoje aqui, né? Não só vocês, mas eu também, acesso à internet, a fazer um curso online, a fazer pegar uma palestra para assistir, enfim. A gente tem muita informação sobre alimentação. Coisa que lá atrás, há 50, 60, 100 anos atrás, as pessoas não tinham esse acesso. Então eu falo que assim, como que essas pessoas se alimentavam? Como é que era a rotina alimentar dessas pessoas? E basicamente, se a gente for parar para pensar, a grande maioria das pessoas se alimentavam de forma muito intuitiva. Não tinha uma relação com a alimentação de falar de número de refeições para se consumir num dia, ou então do intervalo que a gente tem que dar para uma refeição e outra, né? 2, 3, 4, 5 horas. E quando a gente pensa em saúde, em qualidade de vida, eu uso sempre o princípio de que o nosso corpo ele vai sinalizar pra gente de alguma forma. Então, os nossos avós, eu sempre uso esse exemplo, porque os nossos avós, eles tinham uma rotina, e eu falo dos avós porque a gente tem acesso a eles, né? Ou tinha, né, até pouco tempo atrás, e a gente sabe do histórico que era essa rotina alimentar deles. Antes disso, a gente não tem tanto acesso, mas a gente leva em consideração que era muito parecido com o que os nossos avós tinham, que era comer comida de verdade, que era ter ali no fundo do quintal o alimento que se comia, que a família inteira comia. Então os ovos, a carne, né, uma galinha que tinha ali no fundo do quintal para botar ovos, ou então essa galinha que abatia ela para comer também, tinha ali uma verdura, um legume que se plantava no fundo do quintal, uma árvore de fruta ali no fundo do quintal, ou na redondeza, né, das casas, porque se morava no sítio, não era dentro da cidade como a gente mora hoje. E como que essas pessoas sabiam como que elas tinham que se alimentar? Como é que era a rotina dessas pessoas? Era muito intuitivo. Então, assim, o fato da gente precisar comer de 3 em 3 horas, como eu falei ontem, não é uma regra para todo mundo. Não é certo e também não é errado, né? Não dá pra gente falar que é errado. Não dá pra gente falar assim, não, comer de 3 em 3 horas é errado. Não, não é errado.
Existem pessoas, como eu comentei ontem, existem pessoas que vão precisar comer de 3 em 3 horas ou com intervalo um pouco menor ainda para atingir as suas necessidades diárias. Então, por exemplo, um atleta, uma pessoa que tem uma necessidade especial, que ela precisa bater o número de nutrientes ou o número de calorias ou o número dos macronutrientes, né, proteína, carboidrato, gordura, mas no geral, a nossa rotina, vamos pensar numa rotina de uma pessoa que tem uma rotina alimentar, tem uma rotina de atividade física e que se mantém dentro de uma rotina de trabalho, dentro de uma rotina pessoal, vamos colocar assim. Só que o que acontece? Se a gente for parar para pensar em números, em quantidade de vezes que a gente tem que comer no dia, a gente fica com dificuldade. E aí eu falo que um dos pontos para a gente melhorar identificar qual é o momento da gente se alimentar é a partir da nossa fome, porque o nosso corpo sinaliza, igual eu falei ontem, quando você tá com sono, você percebe que você tá com sono porque seu corpo tá sinalizando pra você. Então qual é o sinal que ele te dá? Você sente cansada, você começa a sentir que o olho tá piscando, você começa a sentir que a cabeça de repente tá doendo, tá cansada, começa, né, ter um estímulo metabólico pra vontade de ir no banheiro, pra vontade de, né, pra fazer xixi ou cocô, igual eu falei ontem, a gente tem sinal. Você sente ali aquele aperto na região abdominal, você sente que você tem que se esvaziar, que você tem que eliminar aquilo que tá ali, de alguma forma. E aí o que acontece? Com a alimentação é a mesma coisa. A gente tem a sinalização da fome, você vai receber o sinal de que você tá com fome, igual eu falei ontem, que é o sinal de roncar a barriga, de sentir, né, o estômago roncando, de sentir ali o vazio no estômago, e por conta desse estímulo, desse sinal que o seu corpo tá te dando, você vai e come. Só que existe uma grande diferença entre fome e vontade de comer. E aí o que basicamente entra dentro desse assunto? Quando a gente pensa em comer conforme a nossa fome, é a gente pensar exatamente dentro disso, quanto eu vou nutrir o meu corpo, quanto eu vou dar de nutrientes para o meu corpo de acordo com esse estímulo que o meu corpo está dando. Eu preciso dar esses estímulos com comida de verdade. Porque quando a gente pensa em nutrição de verdade, né, quando a gente pensa em carboidrato, proteína, gordura, as vitaminas, os minerais, como é que eu sei que eu tô consumindo dentro da minha necessidade se de repente eu não passei com um nutricionista, que eu não fiz ali uma dieta, né, uma rotina alimentar individualizada, feita pra mim, atendendo a minha necessidade? Como é que eu sei? Se eu não fiz isso, como é que eu sei que eu tenho a minha necessidade nutricional? O meu corpo vai dar essa informação. Como é que o meu corpo dá essa informação? Me dando o sinal de fome. E aí, se toda vez que eu tiver fome eu comer comida de verdade, aí comida de verdade é fruta, verdura, legumes, carne, ovos, queijos. Até alguém me mandou uma mensaginha, acho que no direct, perguntando sobre queijos, ou nas caixinhas. Queijos entram aí também, tudo aquilo que os nossos avós reconhecem como comida e tudo aquilo que eles preparavam lá, né, no sítio, aquilo é comida de verdade. Então, se eu respeitar o meu corpo e eu der esse sinal, né, aliás, eu respeitar esse sinal que ele tá me dando de fome e eu comer comida de verdade, dificilmente eu vou ter deficiência nutricional. Mas aí você se pergunta, você fala assim, Dani, mas como é que funciona isso? Porque tem dia que eu como brócolis, tem dia que eu como couve, tem dia que eu como repolho, tem dia que eu como cenoura. O nosso corpo vai fazer esse estoque desses nutrientes que você está colocando ali, de alguma forma, né? Eu vou entrar depois, de repente, num outro momento, em detalhes sobre esse assunto. Mas a gente precisa entender que o nosso corpo tem esse sinal, que ele dá esse sinal. E o quanto é importante a gente respeitar isso antes até do que pensar em ter uma estrutura alimentar, do que ter uma rotina alimentar a ser seguida, uma dieta onde você precisa fazer 100% daquilo que está ali. Se a gente não tiver esse estímulo, se a gente não souber respeitar esse estímulo que o nosso corpo dá, a gente não consegue manter uma rotina alimentar, porque imagina que se a gente tivesse que ir ao banheiro a cada 2, 3 horas, como muitas vezes a gente estipula pra gente fazer refeições, como eu falei ontem, quantas vezes vocês já não tentaram fazer uma rotina alimentar para comer de 2, 3, 4 horas de intervalo
e muitas vezes não conseguiram dar continuidade para essa rotina alimentar, porque naquele horário que estava sinalizando para você comer, que despertava ali o celular ou o relógio, ou né, recebia um sinal ali de que deu 3 horas da sua alimentação, quantas vezes você deixou de comer porque, né, tava na rotina de trabalho, tava no meio de uma reunião, tava fora de casa, não tinha levado nada no carro, enfim. Quantas vezes isso aconteceu? E tudo bem, tá tudo certo. E quantas vezes, muitas vezes a gente deixou de fazer uma... Apareceu aqui pra mim que tá com baixa conexão. Vocês estão me vendo? Ontem aconteceu isso, hoje de novo. Quantas vezes a gente deixou... Peraí. Tá ok? Ah, então tá bom. É que pra mim tá aparecendo uma mensaginha aqui, mas se tá ok, tá... eu vou continuar. Quantas vezes a gente tentou fazer uma dieta, tentou manter uma rotina alimentar, porque muitas vezes fazia essa questão, né? A gente fazia questão, eu preciso comer de 3 em 3 horas, senão meu metabolismo não vai funcionar. E aí, muitas vezes, a gente deixava de comer, ou porque não tinha essa programação de levar alguma coisa, ou porque estava no meio de uma reunião, ou porque estava trabalhando. E quantas vezes isso não aconteceu? E na verdade, você não estava com fome, porque se você tivesse com fome de verdade, você parava naquele momento que você estava fazendo para comer. Porque a fome, gente, a fome, ela é um sinal que é inegável, a gente não tem como enganar. A gente não tem como fugir da fome. A vontade de comer ela é diferente, mas a fome ela é um sinal que ela é inegável. Ontem eu até usei o exemplo da gente chegar em casa de repente, sei lá, você chegou na sua casa às 5h30, 6 horas, 6h30, 7 horas, você tá morrendo de fome. Só que você chega na sua casa, você não fez compra, você não lembrou, de repente você mora sozinho ou sozinha, e de repente você abre a geladeira, tem uma garrafa de água lá, um alface meio murcho e um tomate. O que acontece? Se você tá com fome de verdade, se você tá realmente com fome, você vai cortar aquele tomate no meio e comer assim, ó. Agora, se você não tá com fome, é completamente diferente. Quando a gente não tá com fome, quando a gente tem vontade de comer, quando a gente tem assim, eu falo que aquela... a vontadinha de comer, aquela necessidade de comer, ela é completamente seletiva. É diferente da fome. A fome, ela não seleciona nada. A fome é aquilo que se de repente você tá com fome, você tem ali o tomate com sal, é aquilo que você vai comer e depois você vai pensar em alguma coisa. Né? Quantas vezes, um exemplo que às vezes acontece, até relato de paciente aqui. Quantas vezes vocês já não chegaram em casa, com quem já aconteceu isso, vocês me mandam uma mensagem aqui, fala eu. Quantas vezes vocês não chegaram em casa às 6h30 da tarde, morrendo de fome, porque não deu tempo de parar ali no meio da tarde, veio na correria, não tava com fome, aí quando foi 5h30, 6 horas, você começou a sentir fome, e aí você tá chegando em casa... Quantas vezes, enquanto você ia preparar o jantar ou enquanto você ia fazer alguma coisa, quantas vezes você não beliscou uma coisinha ali? Um pedacinho de queijo, alguma coisinha que você estava cortando ali para preparar, um pedacinho de cenoura, sei lá, uma bolachinha que fosse. Quantas vezes vocês não fazem isso? Por quê? Isso é fome. Quando a gente tem fome, a gente não seleciona nada, é aquilo que tiver na frente, o que tiver mais fácil. Agora, a vontade de comer, ela é completamente diferente, porque a vontade de comer é aquela que a gente seleciona, aquela que a gente fala assim, você abre a geladeira, né? A gente abre a geladeira para pensar, tá cheio de coisa lá, cheio de opção, mas você fala, não, mas eu queria comer pão, eu queria comer uma torta de limão, eu queria comer... sei lá, uma coxinha. A fome ela é completamente diferente. A fome é aquela que você vai comer aquilo que tiver ali, aquele alface murcho com sal e azeite, sabe, coisa assim? Agora, a vontade de comer, ela é completamente seletiva. Então, quando a gente começa a prestar atenção no nosso corpo, começa a prestar atenção nos estímulos que ele dá, começa a reconhecer e entender que ele vai te dar um sinal na hora que você estiver com fome, você passa a selecionar melhor essa alimentação, você passa a organizar melhor essa alimentação, porque vai ter dia que você vai comer 3 refeições no dia
Eu até mandei isso lá no áudio do Telegram, até quem quiser participar, é só acessar lá no link que tá na minha bio também. Que lá eu mando um resuminho do que eu falo aqui, tá? Lá eu falei dessa questão, que vai ter dia que você vai comer 3 refeições e tá tudo certo, tá tudo bem, e vai ter dia que você vai comer 5, 6, e não tem problema. A ideia é você identificar a sua fome. Muitas vezes a gente acorda no período da manhã, né, principalmente de final de semana, às vezes um pouquinho mais tarde do que está acostumado a acordar, né? Então, ao invés de acordar às 6 durante a semana, 6, 7 que a gente acorda durante a semana, às vezes no sábado, no domingo, você acaba dormindo até um pouquinho mais tarde. Então, 7h30, 8, enfim, 9. O que acaba acontecendo? Você deu um intervalo entre uma refeição e outra ali, né, da última refeição que você fez à noite e a primeira do período da manhã, e muitas vezes você já ficou um tempo longo, né, um intervalo um pouquinho maior, e seu corpo tá super tranquilo. Então eu falo assim, faça a pergunta para você se é fome de verdade ou se é vontade de comer. Porque quando a gente tem muitas vezes essa flexibilidade com a nossa alimentação, a gente começa a entender melhor isso, começa a identificar. Porque a fome, ela não tem como você negar. Ela não tem, é uma resposta muito pontual. É igual ir ao banheiro. Você sabe que você tem vontade de ir no banheiro porque tá ali, tá sinalizando. A fome, ela é idêntica. Ela vai te dar um sinal. Aqui, começou a roncar minha barriga. Eu sei que eu tô com fome. Mas por que eu sei que eu tô com fome? Porque tá me dando esse sinal. Tá me sinalizando aqui, ó. Tá roncando a barriga, tá me dando sinal de fome. Então eu sei que é o momento de eu comer. Eu não podia comer, né? Não tinha nada aqui, né, nas minhas gavetas, nas minhas coisas, então eu falei, não, eu espero, eu aguardo. Que é igual a vontade de ir ao banheiro. Quantas vezes a gente não tá na rua, né, e dá vontade de ir no banheiro, aí você fala, meu Deus, onde que eu vou achar um banheiro aqui agora? Aí você fala, não, vou esperar chegar em casa. Então a fome, a gente pode fazer isso, a gente pode esperar ela acontecer, a gente pode esperar, pode dar o tempo dela, e pode também esperar quando a gente tiver ela. Então você espera, aguarda alguns minutinhos. Agora, a vontade de comer ela é muito seletiva, ela vai selecionar exatamente aquilo. Então, a nossa cabeça, aí que eu falo que é bastante a parte comportamental. Então, se a gente entende que, não, eu tô em dieta, ou eu tô mudando meu hábito alimentar, eu tô construindo essa mudança e eu quero, de repente, por um tempo, evitar alimentos que não são tão saudáveis, que não são tão legais para esse período, o que acontece? Eu sempre sugiro para que, no sentido assim, ó, né, não precisa tirar tudo que tem lá, não é isso. Mas evite ter aquilo que você sabe que você vai abusar. Então, por exemplo, eu sei que às vezes quando eu tô ali ociosa em casa, no final de semana, ou à noite depois do jantar, eu sei que eu exagero no chocolate. Eu sei que eu exagero em alguma coisa ali que de repente não era pra comer, né? O que acontece? Se você sabe disso, se você sabe que no momento que você tá em casa, sentada no sofá, depois do jantar, é um momento que você ataca alguma coisinha ali, não por fome, por vontade de comer, é interessante que você avalie a necessidade de ter aquilo ali, né? Então, assim, são questões de você ir evoluindo essa relação da alimentação, né? E você ir entendendo como que a gente entende isso. Não é o nutricionista que vai determinar isso pra você. Não é o nutricionista que vai determinar se você come de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 1 em 1, a não ser que você tenha um objetivo específico. De novo, igual eu falei ontem, igual eu comentei antes no comecinho da live. Se você tem um objetivo específico, o que eu tô falando aqui é para emagrecimento. Se eu tenho um objetivo específico de ganho de volume muscular, ou se eu tenho um objetivo específico de fazer uma prova onde eu tenho uma performance envolvida ali, aí é outro caso, tá? O que eu tô falando aqui é uma questão da gente pensar no emagrecimento. Ontem eu comentei sobre a gente não precisar ficar comendo várias refeições no dia. Por quê? Porque se eu coloco uma grande quantidade de carboidrato, principalmente, ou qualquer outro nutriente, sem fome, e no momento em que eu não tô precisando dele, o que vai acontecer? Eu vou fazer reserva de gordura. E se eu tô num processo de emagrecimento, não é porque deu 3 horas que eu comi, sem fome nenhuma, eu vou empurrar alguma coisa pra dentro. Vocês entendem que não faz sentido? Né? Não faz sentido.
Então, assim, são coisas que a gente precisa avaliar e construir mudança no na nossa alimentação. A Carol comentou aqui, ó, que quando a gente tá com fome, às vezes passa essa fome. Por que passa essa fome? Porque o nosso corpo é inteligente. Por que ele é inteligente? Porque ele vai dar esse suporte pra você. Eu aqui, ó, nesse momento que eu tô usando esse exemplo, me deu fome umas 5 e pouquinho, 5 e meia, mas eu tava aqui trabalhando, fazendo minhas coisas, organizando aqui pra entrar na live com vocês e eu não tinha nada aqui pra eu comer, né? Não trouxe nada, não me programei pra trazer nada, porque eu almocei mais tarde, enfim. O que acontece? Se eu tivesse alguma coisa aqui, eu poderia comer. Por quê? Porque eu tô com fome de verdade. Agora, eu posso esperar um pouquinho mais? Eu posso esperar. Eu vou esperar ainda até 7h30, 8 horas, 8 e pouco ainda pra jantar. Pode ser que eu chegue em casa um pouquinho mais cedo e pra eu aguentar pra comer no jantar, né? A comida de verdade. Mas quando a gente dá um intervalo maior entre uma refeição e outra, que é o caso que a Carol comentou aqui, o que acontece? O nosso corpo é inteligente. Então aqui, nesse momento em que eu sinalizei a fome e eu não comi nada, o que acontece? Meu corpo está usando as minhas reservas. Ele está usando minhas reservas de aminoácido, do meu músculo, né? Da minha proteína. Então, ele está usando um pouco dessas reservas, ele está usando um pouco das reservas de gordura corporal para servir como fonte energética. Por isso que a gente tem os estoques, para fazer esse papel, né? Então, assim, não é passar fome, porque passar fome de propósito não é legal. Por quê? Porque primeiro eu vou usar minhas reservas musculares para depois começar a metabolizar a gordura. Mas quando eu tô num processo de melhorar minha alimentação e buscar ir lá nesses estoques de gordura corporal, a partir do momento que eu vou dando esses estímulos pro meu corpo de pensar em chegar até a fome, fica mais fácil. Então eu espero meu corpo sinalizar para eu comer. E aí isso acontece em qualquer horário. Eu faço isso e eu acho tão natural fazer isso. Hoje não, né? Porque a gente tá com tudo meio fechado, né? As rotinas de restaurantes e tudo mais. Mas na minha rotina de consultório aqui, o que acontecia? Muitas vezes eu ia para algum restaurante almoçar, né? Não era sempre, mas em alguns dias da semana não dava tempo e eu ia para um restaurante almoçar. O que acabava acontecendo? Às vezes eu pedia um prato feito. E o prato feito, geralmente ele vinha ali uma carne, uma proteína, um arroz, legumes, um feijão e tal. Aí o que eu fazia? Em alguns momentos, não sempre, tá? Até alguém perguntou se eu comia arroz, eu como, gosto, mas não é uma coisa que eu tenho ali todos os dias na minha vida. O que eu fazia? Eu comia daquele prato do PF ali, né? Eu comia daquele prato o que me satisfazia. Então, quando eu identificava que eu estava satisfeita, que eu não precisava mais, que já estava ok, eu pedia pro garçom que eu queria levar aquilo embora. Por que eu levava embora? Porque, de repente, se num período da tarde, 4 horas, 5 horas, 5h30, esse horário aqui, ó, que é o horário que acaba me dando um pouco mais de fome, se eu tivesse com fome, eu comia aquilo ali de novo. Por quê? Porque é comida. Então, um ponto muito importante quando a gente fala de comer conforme a fome é você identificar essa fome e a partir do momento que você identifica essa fome, você comer comida. Por que a gente acaba beliscando o dia inteiro? Por que a gente acaba comendo ali o dia inteiro? Bolachinha, biscoitinho, snackzinho. Mas muito mais por uma relação de vontade de comer do que fome. Comecem a se atentar a isso, comecem a prestar atenção nessa alimentação, comecem a identificar de verdade essa fome. Eu falo que um exercício para fazer para identificar essa fome é você se perguntar, igual eu usei o exemplo da água ontem, né? Eu falei que um copo de água soluciona os nossos problemas. Não é enganar a fome, tá? Por favor. Identificar a fome. Como é que eu identifico a fome? Se eu tô no trabalho, se eu tô ali trabalhando em casa, ou se eu tô na minha rotina ali normal, e aí eu quero saber se eu tô com fome, eu falo que, primeiro de tudo, se você tá se perguntando se você tá com fome ou não, muitas vezes é porque você não tá com fome, tá? E aí uma dúvida, um tira-dúvida, é você tomar um copinho de água, espera 15, 20 minutinhos, meia hora. Se a fome for real, se for fome de verdade, você vai sentir.
Porque daí vai sinalizar, você vai sentir o estômago roncar, você vai sentir o vazio e você vai falar, não, eu preciso comer. Então fica fácil quando a gente começa a fazer isso, fica fácil quando a gente começa a identificar de verdade, né, os sinais que o nosso corpo dá. A gente reconhece muito fácil isso. Um outro assunto que aqui, lembrando da água, né, aproveitar que eu tô falando sobre a água, uma outra coisa que a gente acaba fazendo muitas vezes é subestimar a sede e superestimar a fome. Então, quantas vezes o seu corpo sinalizou para você que você estava com sede e você foi lá e comeu? Porque sabe essa sensação que a gente sente assim, ó, acredito que vocês devem estar sentindo agora. Eu tô sentindo o que eu tô falando, mas vocês devem estar sentindo agora um comecinho de secura na boca é sinal de sede. Já é sinal de sede. Só que a gente não dá atenção. Você entende? Então assim, não tem eu até brinco que não tem um número específico de água, de quantidade de água pra gente consumir no dia. Mas a gente precisa começar a dar atenção para isso. Será que eu não tô com sede? Né? Então, identificar essa sede, essa fome é importante para o processo de mudança de hábito alimentar. Porque se a gente não dá essa atenção, muitas vezes a gente deixa de consumir a quantidade de água que precisaria e aí passa a consumir uma grande quantidade de comida, muitas vezes ao dia, sem necessidade. E se o seu objetivo, de repente, é mudança de hábito alimentar, construir um hábito alimentar de verdade, construir um hábito alimentar saudável e com isso colher um resultado de emagrecimento, a ideia é você fazer esse tipo de mudança e identificando essas mudanças comportamentais, né? A gente atende aquilo que o nosso corpo está pedindo e atende também essa questão de você saber organizar, você saber controlar os estímulos de vontade, de necessidade ali por alguma coisa. De novo, eu falei isso desde a primeira live, eu não sou nem um pouco contra a gente comer aquilo que a gente gosta. Vocês sabem disso, quem me acompanha aqui, quem é paciente meu sabe disso. Eu sou a favor da gente comer aquilo que a gente gosta, né? Então, assim, a gente tem uma memória afetiva com relação à alimentação. A gente tem essa relação com a alimentação, né? De comer ali, de repente, um bolo que sua mãe faz, uma sobremesa no final de semana, não tem problema. Desde que você faça essas pequenas mudanças na sua rotina alimentar e você estimule o seu corpo a dar esses sinais e respeitando ele, no final de semana você comer alguma coisa diferente ali daquilo que é o tradicional da sua rotina alimentar saudável, não tem problema nenhum, tá? Desde que a gente se atente a esses sinais que o nosso corpo dá. Ele dá sinal para tudo, né? Ele dá sinal para alguma inflamação, que é a febre. Se você tá de repente com uma dor de cabeça, é uma sinalização. Então são vários sinais que a gente precisa se atentar. Mais do que tentar seguir um cronograma, sabe? Mais do que tentar seguir ali uma rotina de X horas estabelecidas para que você se alimente, para que você faça uma rotina. Não precisa. Nem sempre a gente precisa ter essa rotina pré-estipulada. A gente precisa se atentar aos sinais que o nosso corpo dá, tá? Então, assim, o objetivo de completar a live de ontem, né, com a live de hoje, era justamente falar sobre isso, para que vocês se atentem a essa questão da fome e da vontade de comer. Que a vontade de comer, ela vai ser sempre seletiva. E quando a gente souber identificar e controlar isso, fica tudo muito mais fácil. Tá? Então, espero ter completado as informações de ontem. Para quem está chegando aqui agora, de repente não viu as outras lives, eu vou convidar vocês a assistirem as outras lives. Eu tenho mandado todos os dias as lives por e-mail, então se você quiser assistir essa e as outras lives que já aconteceram, nós estamos no nosso 9º dia, né? Se você não assistiu, de repente você pode acessar o link que tá lá na minha bio do Instagram, daqui do Instagram, e se cadastrar lá para receber essas lives no seu e-mail, tá bom? E eu queria pedir para vocês também relatarem algumas coisas para mim, ou por direct, das informações que vocês têm aprendido aqui comigo, né? Amanhã a gente chega no 10º dia já, 1/3 das nossas lives. E se vocês puderem me contar o que vocês aprenderam, qual foi a informação que mais mudou na sua rotina, ou de repente me mandar sugestão, né? Até abrir uma caixinha lá pedindo para vocês me mandarem sugestões de temas de live.
Como eu falei no começo, né, antes de começar as lives, eu separei 30 temas, separei 30 informações assim que eu achava interessante, mas aí ao longo disso tudo, né, foram surgindo esse contato com vocês, essa conversa. Eu abro sempre a caixinha ali, né, todos os dias, e aí eu fui vendo algumas informações que acabavam se repetindo. Eu falei, não, peraí, eu preciso dar uma reformulada nisso. Então, eu tô reformulando esses 30 dias, né, dessas lives, e aí se vocês puderem me mandar informações, porque o intuito de fazer essas lives é justamente responder as dúvidas que vocês têm e ajudar vocês de alguma forma, tá? Daqui a pouquinho eu vou postar lá no feed a fotinho da live de hoje, então se vocês puderem ir lá comentar também, tá? Se quiser dar um feedback do que vocês aprenderam aqui hoje, vou ficar muito feliz, tá bom? Ó, um beijo, até amanhã, 6 horas da tarde, todos os dias às 6 estamos aqui, certo? Obrigada, viu, gente? Obrigada e até amanhã. E se alimentem bem. Um beijo.